Esta conferência será gravada agora. Bom, queridos alunos, hoje vamos falar sobre os prismas. Vamos definir prisma e citar as principais propriedades. É importante que vocês saibam que cubo e paralelepípedo também entram aqui nesse conjunto de prismas, ou seja, todo paralelepípedo, portanto, todo cubo, é também um prisma. Paralelepípedo e cubo são prismas especiais. Vamos começar, então, o nosso trabalho aqui de prisma. Então, o que é um prisma, né? Prisma é um poliedro convexo cuja superfície é formada por dois polígonos paralelos e congruentes de n lados, que a gente chama de bases, e n paralelogramos. Então, o prisma é mais ou menos uma figura assim. Ó. Nesse meu exemplo, eu coloquei dois pentágonos paralelos e congruentes, dois polígonos de 5 lados paralelos e congruentes. Ao redor desse poliedro, eu coloquei paralelogramos. Esses paralelogramos são as faces laterais. Lembrando que o plano alfa tem que ser paralelo a beta. A base é cada um desses polígonos paralelos. A face lateral, cada um desses paralelogramos. A aresta lateral é esse segmento aqui que está aparecendo, né? É lado de uma face lateral, mas não é lado da base. Isso aqui é a aresta da base, olha, o lado da base é chamado de aresta da base. E a distância entre os dois planos é chamado de altura. Então, esses são os principais elementos do prisma. Para reconhecer o prisma, você precisa primeiro decidir quem são as bases. As bases são paralelas e congruentes. Então, decidindo quem são as bases, o resto é face lateral. Prisma reto. É um prisma cujas faces laterais são retângulos. Então, o prisma reto, ele não tem inclinação, não é um prisma oblíquo como esse aqui. É um caso particular, né? As faces laterais são todas retângulos. Ou seja, as arestas laterais formam 90 graus com as bases. As arestas laterais são perpendiculares aos planos das bases. Prisma regular. Continua sendo um prisma reto, mas a base é um polígono regular. Então, aqui eu tenho um prisma pentagonal regular. O prisma regular, que vai ser objeto do nosso estudo, tem dois elementos. O L, que a gente vai chamar de aresta da base, e o H, que nós vamos chamar de altura. A partir desses elementos, nós vamos calcular as principais fórmulas desse prisma. Esse é o nosso próximo passo. Calculando, então, o prisma regular, áreas e volumes. Então, vamos colocar um prisma como exemplo, né? Um desenho do prisma hexagonal regular. A gente pode planificar esse prisma, né? Nós vamos ter 6 retângulos e 2 hexágonos regulares. Mas vamos pensar em qualquer prisma regular, não necessariamente um prisma hexagonal. Como que eu faço para calcular a área da base? A área da base vai ser a área do polígono que tiver na base. Dá até para garantir para vocês que normalmente a área da base é um desses polígonos. A área da base vai ser L ao quadrado se o polígono for um quadrado. A área do quadrado é lado ao quadrado. Vai ser L ao quadrado raiz de 3 sobre 4 se a base for um triângulo equilátero. E vai ser 6L ao quadrado raiz de 3 sobre 4 se a base for um hexágono regular. Então, a base,
A área da base vai depender exclusivamente do polígono que tiver na base. Normalmente é um desses três. Poderia ser outro polígono, um pentágono, um heptágono, mas normalmente, inclusive no vestibular, é um desses três. Um quadrado, um triângulo ou um hexágono, todos regulares. A área de uma face lateral, que é essa área aqui que está aparecendo em azul. A área de uma face lateral é L vezes H. É a aresta vezes a altura, né? Agora, o que é a área lateral? É a soma de todas as áreas das faces laterais. Então, vai ser N vezes a área de uma face. Esse N aqui, pessoal, é o número de faces laterais. No caso do desenho, 6. Né? Se fosse um prisma triangular, 3. Um prisma quadrangular, 4. E assim por diante. Agora, o que seria a área total? A área total é a soma da área lateral com 2 vezes a área da base. Não esquece de colocar 2 multiplicando a área da base, porque o prisma tem, evidentemente, 2 bases. E o volume? O volume do prisma é o produto da área da base pela altura. Agora, pessoal, é muito importante que a gente saiba que essa fórmula de volume vale para qualquer prisma, não só para prisma regular. Você pode aplicar essa fórmula de volume em qualquer prisma. Bons estudos, façam os exercícios da sala. Na próxima aula eu envio a correção. Um abraço para vocês.